Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos temperamentos mais intensos e, para ser sincero, muitas vezes mal compreendidos. O colérico. Pensa numa verdadeira força da natureza, que quando está bem direcionada é capaz de construir impérios. Mas quando está desequilibrada pode deixar um rastro de destruição. Sabe aquela pessoa super decidida, intensa, que odeia perder tempo e quer tudo para ontem? Alguém que parece ter uma bateria que nunca acaba para fazer as coisas acontecerem? Pois é, se uma pessoa assim veio à sua mente, é bem provável que a gente esteja falando de alguém com um temperamento colérico bem forte. Essa é a assinatura deles, a marca registrada. São pessoas que não ficam de rodeio, vão direto ao ponto e mantêm o olhar travado no objetivo. Para elas, movimento e ação não são só uma escolha, sabe? São uma necessidade, quase como respirar. E é aqui que a gente chega na definição mais formal. O temperamento colérico é movido por essa vontade interna de agir, de ter um propósito muito claro e de alcançar metas. A filosofia é bem simples. A vida não acontece para eles. Eles é que fazem a vida acontecer. Vamos começar a entender o motor do colérico. O que exatamente move essa personalidade tão forte? É uma combinação poderosa de força, um foco total na ação e um propósito bem definido. Olha, o colérico é a própria personificação da ação. O pensamento é um raio, a fala é direta, sem firulas, e os atos são sempre cheios de intensidade. Essa natureza focada em resultados acaba levando a uma tendência natural de dominar o ambiente. Não por maldade, mas por aquele desejo de pegar as rédeas e garantir que as coisas sejam feitas. Essa comparação aqui mostra bem o preto no branco do colérico. Existe pouquíssima tolerância para o que eles veem como fraqueza ou ineficiência, tipo lentidão, gente indecisa. Para essas pessoas, a verdade, por mais dura que seja, é sempre melhor do que uma mentirinha confortável que só adia o problema. Agora, vamos virar a moeda e olhar outra face dessa força, as suas virtudes. Porque toda essa energia, quando está bem canalizada, se manifesta em qualidades realmente impressionantes. É o lado da espada que constrói e que conquista. Aqui a gente vê o potencial construtivo com força total. O colérico é um líder nato que tem uma coragem absurda para abrir caminhos e bater de frente com os conflitos. A sua determinação que não se abala e a visão estratégica geram uma produtividade altíssima, enquanto a autossuficiência emocional impede que ele se coloque no papel de vítima. Só que toda força precisa de equilíbrio. A mesmíssima energia que constrói, quando está descontrolada, pode destruir. É a famosa faca de dois gumes do temperamento colérico, e agora a gente vai analisar o outro lado. Bem, agora a gente entra na parte que explora, digamos, o lado sombrio. Vamos dar uma olhada nas armadilhas do temperamento colérico. Aqueles pontos que, se não tiverem atenção e desenvolvimento, podem se tornar bem destrutivos. É impressionante ver como as maiores forças de alguém, quando estão desequilibradas, viram justamente as suas maiores fraquezas. A determinação vira autoritarismo, a franqueza vira falta de empatia, e a autoconfiança se transforma num orgulho que cega e impede de reconhecer os próprios erros. E talvez o maior desafio seja exatamente este. O dano que um colérico desequilibrado causa muitas vezes não é intencional. Como a citação diz, eles podem machucar sem nem perceber, simplesmente porque não filtram o impacto emocional da sua intensidade. A lógica atropela o sentimento. Ok, vamos trazer isso para o mundo real. Como esse temperamento se manifesta no dia a dia, em homens, mulheres e principalmente nos relacionamentos? A sociedade muitas vezes reage de formas diferentes a isso. O homem colérico pode ser visto como um protetor, mas, quando desequilibrado, vira um tirano. Já a mulher colérica é uma força da natureza, mas pode ser rotulada de mandona e, se não achar o equilíbrio, pode acabar se fechando para a própria sensibilidade. Para se relacionar com alguém de temperamento colérico, a regra é clara: comunicação direta. O que essas pessoas buscam é respeito e objetividade. O que elas não toleram são jogos emocionais, indiretas ou vitimismo. Para elas, isso é simplesmente uma perda de tempo e de energia. Para que os relacionamentos funcionem e cresçam, o caminho para o colérico é claro. Não se trata de anular a sua natureza de jeito nenhum, mas sim de adicionar novas ferramentas à sua caixa. Aprender a se colocar no lugar do outro, a esperar o tempo do outro e, claro, a gerenciar a própria intensidade. Chegamos então à parte final, onde a gente foca no caminho que transforma o poder bruto em força dominada. É a passagem da reação impulsiva para uma liderança consciente. É fundamental entender isto.
Ter o temperamento colérico não é um problema a ser consertado. Muito pelo contrário, é uma energia natural, é um dom, uma força motriz extremamente poderosa. E aqui está o pulo do gato. O segredo não é tentar sufocar essa força, mas sim direcioná-la com sabedoria. É como ter um carro de corrida. Não adianta ter o motor mais potente do mundo se não houver um piloto habilidoso no controle, certo? A verdadeira liderança do colérico, portanto, começa por dentro. No momento em que ele aprende a dominar a própria impaciência, a raiva e o orgulho, sua capacidade de transformar o mundo ao redor se torna, quase ilimitada. E para terminar, fica a reflexão. Todos nós temos forças internas, energias que nos dominam. A questão não é se elas existem, mas o que fazemos com elas. Qual é aquela força interior que, com um pouco mais de direção e equilíbrio, tem o poder de transformar realidades?